Em Ourinhos, interior de São Paulo, uma imagem que foi encontrada no incêndio de um vagão queimado deu origem a um santuário diocesano. Conheça essa história. O dia 31 de julho de 1954 ficará para sempre registrado na memória dos habitantes de Ourinhos, interior de São Paulo. Há 66 anos atrás, às 15 horas do dia 31 de julho, ocorreu um violento choque entre um caminhão-tanque e um trem misto com 8 vagões carregados de combustível. Houve uma grande explosão seguida de incêndio. Enormes labaredas e rolos de fumaça subiram aos céus. Alarme geral, correria, gritos. Homens da estrada de ferro se mobilizaram, prestando socorro com medo de uma terrível tragédia. A angústia aumentava, estava estampada no rosto de todos. A poucos metros do local do acidente havia um enorme depósito de combustível com milhões de litros de gasolina. Uma fagulha bastaria para causar uma catástrofe sem precedentes. Por um verdadeiro milagre, o fogo não se propagou aos carros de passageiros, que estava próximo do vagão de bagagem, que foi totalmente tomado pelas chamas e destruído. Inesperadamente soprou um vento salvador, empurrando as chamas para o lado oposto ao do reservatório. Após o incêndio, que durou cerca de 7 horas, ao fazerem o rescaldo, perceberam no vagão de mudanças uma caixa, dentro da qual estava envolta, num pano de seda, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, logicamente, todas as pessoas presentes atribuíram a Nossa Senhora o grande milagre. Ouçamos então essa história. Amigos do canal Serviço da Rainha, estamos aqui em época de pandemia, por isso com distanciamento, com máscara, mas estou aqui com o Frei Miro Folkowski, que é o pároco aqui deste santuário. Eu vou pedir a ele que conte a história desse santuário, que é um santuário realmente bastante interessante pelo título que tem. Nossa Senhora do Vagão Queimado. Vocês vão saber por quê através aqui da história do nosso Frei Miro. Então aqui é o santuário Nossa Senhora Aparecida do Vagão Queimado, e esse título vem por causa de um incêndio que aconteceu aqui em Ourinhos no dia 31 de julho de 1954, há exatamente 66 anos atrás. E o título vem por causa de um incêndio que aconteceu aqui próximo ao nosso santuário, e dentro um caminhão-tanque e um trem misto, de carga e também de passageiros. E no momento desse acidente começa um incêndio, e nesse incêndio que dura um bom tempo, e as chamas estavam indo em direção a uns containers, alguns tanques de combustíveis aqui do depósito. E nisso, todo mundo preocupado, porque se pegasse fogo nesses depósitos, grande parte aqui da cidade seria destruída. E durante as orações, o vento muda de direção. Não vai mais em direção aos tanques, mas vai sim em direção contrária. E durante o rescaldo dos trens, ali jogando muito tempo água, consegue cessar o incêndio. E nisso os bombeiros, então, procurando o que tinha dentro desses vagões, uma mudança, eles encontram uma caixa de madeira, e dentro dessa caixa de madeira tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, envolto também num pano de algodão, tudo intacto. Isso foi muitas horas de incêndio, então o fogo, mais o tempo que os bombeiros ficaram com os jatos de água, isso já foi considerado um milagre, Então, por isso a gente olha para essa situação como aquele agrado de mãe, para a cidade de Ourinhos, defendendo uma tragédia que poderia vir a acontecer aqui em nossa cidade. O que o senhor acha dessa relação entre o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é um sinal, nas águas do Rio Paraíba, uma pequena imagenzinha também,
muito interessante que ela se manifeste dessa forma, né? E aqui pode-se dizer que no meio de uma tragédia, né? Também através de uma imagem, Nossa Senhora se faz presente. Fale um pouquinho desse poder intercessor de Nossa Senhora, nossa mãe, sobretudo com o título de Nossa Senhora Aparecida. E a gente percebe, né? Quando lá em Aparecida, né, encontraram aquela imagem, diante de uma necessidade do povo. O povo estava precisando de peixe para ser entregue. E aqui, viemos para Ourinhos, dentro de uma necessidade, que era o incêndio, aparece novamente, encontram esta imagem para dar esta luz para o povo de Ourinhos. O Frei tem uma história muito interessante para contar aqui para nós, a respeito desta imagem que está ali atrás, como nós dissemos, e que não ficou sempre aqui em Ourinhos, né? Tem uma história interessante, né, Frei? Então, esta imagem, logo depois do incêndio, ela foi para a catedral, que na época era a Igreja Matriz, aqui de Ourinhos. E depois do Concílio Vaticano II, aquela ideia de tirarmos as imagens das igrejas, o Monsenhor Violante, para aquelas famílias que mais ajudavam a paróquia, a matriz, ele pegou e começou a entregar as imagens lá da diocese. Essa imagem ficava guardada lá numa sala. E nisso foi entregue para uma família dos Nicolau, na cidade perto de Paussu. E eles deixaram esta imagem dentro de uma gruta, que naturalmente se formou dentro de uma árvore. Ali ficou muitos anos nesta árvore. E num dia, quando era para construir esse santuário, eles foram lá buscar esta imagem para trazer para cá. E logo depois que foi retirada essa imagem da árvore, aquela gruta, aquela caverna que natural, acabou se fechando. Uma história bastante interessante, ou seja, o primeiro altar de Nossa Senhora, sim, então, né, a partir do acidente, e depois da catedral, foi uma árvore que acabou se fechando para mostrar, né? Nossa Senhora realmente veio para o seu espaço definitivo, que é o santuário. Eu vi que foi feita uma oração muito bonita pelo bispo, né? É o atual bispo, Dom Salvador. O primeiro e atual. O primeiro e atual bispo. Ele fez uma oração. Eu vou pedir, né? Eu vou me dirigir ali próximo da imagem. A imagem que foi salva do incêndio é exatamente aquela que está aqui no fundo da nossa filmagem. Eu vou me dirigir com o padre, com o Frei aqui. Nós vamos fazer a oração e depois eu peço ao Frei que dê uma bênção para aqueles que vão assistir, que estão assistindo, aos pés da cruz, sempre Maria, né? A mãe de Jesus. Então o bispo produziu essa oração aqui, que eu acho bastante interessante. Eu gostaria que vocês acompanhassem conosco através desse vídeo. Oração que diz o seguinte: ó Virgem Imaculada, Nossa Senhora Aparecida, a Ti suspiramos neste trem da vida. Tu que manifestaste a Tua proteção, libertando a cidade do fogo ameaçador. Socorrei-nos em nossas necessidades. Intercede em Jesus Teu Filho, que está junto ao Pai, para que, fortalecidos pelo fogo do Espírito de amor, possamos superar todas as dificuldades. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. O senhor podia nos dar uma bênção, então, e a todos aqueles que acompanharem este vídeo. Estamos aqui dentro do santuário de Nossa Senhora, então, Aparecida, com esse título inovador e diferente mesmo, né? De Nossa Senhora do Vagão Queimado. Então, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida do Vagão Queimado, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Frei. Quem agradeço.
foi consumido, mas a imagem preservada, tudo foi perdido, menos a imagem sagrada. Ó Senhora Aparecida, do vagão que foi queimado, seja nossa mãe querida, esteja sempre ao nosso lado. Seja nossa mãe querida, esteja sempre ao nosso lado.